Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. A nossa convidada de hoje é uma parlamentar que milita na política há bastante tempo. Foi deputada, vereadora em Manaus e agora está na comissão que debate o impeachment no Senado. Vamos ver quem é ela. Então, temos aí a senadora Vanessa, do Amazonas. Ela é formada em farmácia, mora no Amazonas há muito tempo, mas nasceu em Santa Catarina. Muito obrigado por ter vindo, senadora. Eu é que agradeço, obrigada. Está lá na linha de frente da discussão do impeachment. Antes de começar a discutir o impeachment, a renúncia do Cunha na Câmara, o que acontece agora? Então, primeiro para a gente está muito claro que essa decisão ela não foi tomada hoje, ela foi apenas anunciada. Essa foi uma decisão tomada há mais de uma semana, quando ele esteve com o presidente em exercício, interino, Michel Temer. No domingo, lá no... Exatamente, lideranças de outros partidos que chegaram à conclusão que ele deveria renunciar, porque isso facilitaria ele salvar o seu mandato. É como assim, entregar os anéis para ficar com os dedos, não é? Então, esse é o objetivo principal, salvar o Cunha. Por quê? Porque todos sabem que o Cunha é um homem-bomba. Né? E a gente viu hoje a forma como ele se manifestou quando falou da família, né? Nós percebemos. Então, há um conjunto dos apoiadores do atual governo que estão muito envolvidos para salvar o seu mandato. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo é que esse governo interino precisa ter o maior controle sobre a Câmara dos Deputados, porque o presidente que está lá vem tomando medidas que não agradam. Não é? Ele praticamente não consegue. Ao Temer. Não consegue, mas já tiveram a primeira derrota. É algo assim que com a presidente Dilma era normal, natural, porque ela vinha aos poucos perdendo o apoio até que chegou ao ponto em que chegou de ter sido afastada pela Câmara e pelo Senado, não é? Então, para ela era até assim esperado que em uma ou outra matéria ela perdesse. Agora, para esse governo, que é quase um governo parlamentarista... E logo no começo... Porque foi eleito pela via indireta pelo parlamento, né, e já perder... Então, eles precisam também de ter o total controle sobre a Câmara dos Deputados. E a senhora acha que tem possibilidade dele manter o mandato? O Eduardo Cunha... Olha, eu acho que não. Eu acho que não tem mais jeito para ele, não. O exemplo está no que aconteceu com a comissão. É muito mais fácil você controlar uma comissão de 30 e poucos, 20 e poucos, não sei exatamente quantos são os membros da comissão de ética da Câmara dos Deputados, mas é muito mais fácil controlar uma comissão do que um plenário com 513. E eles não conseguiram controlar a comissão. E olha o que fizeram, muitas manobras, trocaram... Muita pressão também. Muita pressão, muitas manobras, até que a tia Heron... Não é? Votou contra, o que fez com que o Vladimir, que é um deputado do estado do Pará, um aliado de primeira hora do deputado Cunha, votasse a favor também da cassação. Por quê? Porque ali, com o voto dela, já ficou claro que ele havia perdido. Então, por que aquele deputado ia ficar mal perante a opinião pública? Então, acho que, por mais que eles façam, não tem salvação para Eduardo Cunha. E isso, para eles, é um grande problema, que ninguém sabe como Eduardo Cunha vai agir caso perca o seu mandato. Impeachment. Você está lá na linha de frente, combatendo, dizendo que não há crime de responsabilidade, que a presidente não deve ser afastada. Às vezes, senadora, me parece um teatro, que todo mundo já definiu o que quer e todo esse esforço que está sendo feito lá não tem efeito, porque os votos estão definidos. É assim ou você está lutando para mudar o voto das pessoas? Não, nós estamos lutando muito para... Acho que na comissão nós não mudamos absolutamente nada. Mas no plenário nós temos muita perspectiva, nós temos muita esperança de mudar alguns votos para que a gente consiga barrar isso que, como você diz, nós consideramos um golpe. Consideramos, provamos, e a história, mais cedo ou mais tarde, vai
chegar a essa conclusão, que o que está em curso no Brasil hoje não é um processo de impedimento, não é um julgamento contra uma presidente que tenha cometido crime de responsabilidade. Então, você tem toda a razão quando diz parece um teatro. E eu digo, não é uma comédia, não é risível, porque é dramático. E é lamentável aquilo. Porque a decisão de tirar a presidente Dilma do poder, ela já vem de muito tempo. O que eles tentavam, e tentaram muito durante todo o ano de 2015, agora 2016, foi buscar a forma e os caminhos para tirá-la. E a partir do momento em que eles conseguiram formar essa maioria no Congresso Nacional, eles disseram, olha, o caminho é esse, é o impeachment. Agora, mas explica, porque, olha, os leigos não entendem o que é crime de responsabilidade e pedalada fiscal, os dois fatos ali. Primeiro, o negócio dos decretos que ela teria assinado para fazer as subvenções. E o segundo motivo seria o Plano Safra. Exato. Que teria. Explica bem didaticamente para nós por que isso não é crime. Vamos lá. Primeiro, como tudo começou. Começou com 6 decretos, quer dizer, a Câmara era muito mais, mas a Câmara dos Deputados, que é a quem cabe admitir ou não a abertura do processo, eram 6 decretos de abertura de crédito suplementar. As pessoas não têm nem ideia do que seja isso. É para ver, né? A assinatura de 6 decretos suplementando verbas em determinadas ações do orçamento para a educação, para a ciência e tecnologia e para outro setor, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, enfim. Não é? Eram decretos que davam verbas para essas Exatamente, verbas e todos os decretos com verbas vinculadas. O que significa isso? Verbas específicas de excesso de arrecadação, superávit primário. Aí a acusação diz o seguinte, não é verdade que teve excesso de arrecadação porque o momento era de frustração de receita. Verdade. O momento o governo arrecadava menos do que o programado, só que o excesso de arrecadação era em fontes específicas. Por exemplo, uma universidade faz um concurso ou faz um vestibular. Ela cobra a taxa para o concurso, ela cobra a taxa para o vestibular e esse dinheiro vai para ela mesma, não pode ir para outro lugar. Certo. Então, como arrecadou dinheiro a mais do que se previa, aí ela assina um decreto de suplementação. Só que a presidente Dilma, a única coisa que faz, qualquer presidente da República, aliás, o Michel Temer, no exercício da presidência, assinou também decretos iguaizinhos ao que ela assinou, tanto que lá na Câmara tem um processo de impeachment contra o presidente interino Michel Temer. Então, para ela assinar, isso passa por vários ministérios, por muitos órgãos e por servidores de carreira. Servidores concursados que analisam, que olham, que fazem tudo, e todos eles, em cada etapa, a Advocacia Geral da União diz assim, olha, não há nenhuma incompatibilidade, não há nenhuma ilegalidade. Então, isso é um ato quase que automático, não dela, mas de todos os presidentes da República. Não tem política nisso? Só tem política. Então, os decretos é isso. O Plano Safra... Não, mas para fazer esses decretos não é uma jogada política, não é verba. Não tem nada, é uma coisa nada. É uma coisa que tem que primeiro. Ela só pode assinar um decreto, ou seja, um técnico só pode dizer esse crédito suplementar pode ser aberto a partir do momento em que comprovarem que tem aquele dinheiro. É o caso desses decretos de verbas de excesso de arrecadação ou de superávit primário, não é? Então, passa por todos esses técnicos e ela assina. É uma coisa natural, isso aconteceu, aí dizem, mas ela não podia ter aberto crédito porque a meta, o que é a meta primária? A meta fiscal é você prever, olha, eu vou arrecadar tanto e vou gastar tanto. Isso é a meta. Agora, a meta, a lei diz, a Constituição diz, a meta para o exercício. O que é o exercício? É o ano. É até o final do ano. Você só mede a meta em fevereiro, é quando sai o relatório para saber se o governo cumpriu ou não a meta. Antes disso, não há como medir. Os relatórios que a lei de responsabilidade prevê, relatórios bimestrais, quadrimestrais, eles servem assim como um orientador. Dizer, olha, pode gastar mais. Não pode gastar mais. Tem que gastar menos, que é para o final do ano a gente cumprir a meta que seja então, estipulada. a meta tendo sido cumprida, não importa se num tal mês tenha mais ou não. E não há como impactar antes. Aí eles dizem, mas eles mudaram, a meta mudamos. Claro. O Congresso Nacional mudou, nós mudamos. Mudamos porque houve, de fato, uma queda na arrecadação, porque a gente vive um momento delicado na nossa economia. Mas isso aconteceu em 2009. Também. Com Lula. Isso aconteceu em 2001, com Fernando Henrique. E sempre o Tribunal de Contas atestou que aquilo era regular, porque se você aprova um orçamento, o orçamento é para o ano. 2015, sabe quando foi que nós aprovamos o orçamento do ano de 2015?
em abril. Já estava andando. Já estava andando. Agora, o orçamento não começou a vigorar a partir de abril. Ele valeu também para desde janeiro, porque o orçamento é para o exercício. Então, não importa quando você aprova. Mesma coisa a meta. Mesma coisa a meta. Então, nós mudamos a meta e qual que vale? Aquela que... Mas, em resumo, o Brasil perdeu dinheiro, se torrou dinheiro? Perdeu, não. O Brasil perde dinheiro por outros problemas que não esse. Que não esse. Então, o decreto é um item, o outro é a tal pedalada. Essa aqui... Que é do Plano Safra. Que é do Plano Safra. O que é a subvenção? Porque as nossas taxas de juros no Brasil, elas são muito elevadas. E nós somos um país muito desenvolvido no setor primário, na produção agrícola. Só que a nossa produção, ela deixa de ser competitiva quando você entra e coloca aqueles juros que são elevadíssimos, porque todo produtor, ele busca no sistema financeiro financiar a sua produção. Aí, como os juros são altos, elevados, acima da média internacional, veio essa lei. Nós aprovamos essa lei, o Brasil, o Congresso Nacional, em 1992, que diz o seguinte, que o governo subvenciona, ele faz a subvenção, ou seja, ele paga a diferença. O Banco do Brasil, no caso, ele aplica a taxa de juros, a mesma taxa da média internacional para o pequeno, para o médio, para o grande agricultor. E depois é ressarcido? Pelo Estado brasileiro, pela União. E foi ressarcido? Foi, com atraso. Então, qual foi o problema? É que atrasou. Sim. Atrasou o ressarcimento da União para o Banco do Brasil. Mas aí voltamos novamente. Não foi a primeira vez que se atrasou o pagamento. Desde 2001, o pagamento atrasa. Aí disseram, não, mas o volume do atraso aumentou. O tempo do atraso aumentou. Mas e qual é o problema? Em 2007, 2006, não caracteriza o crime. Mas numa conta de padaria, novamente, se perdeu dinheiro no final do exercício ou não? Não, porque a agricultura cresceu muito e a senadora, que na época era ministra, foi ministra da Agricultura, Cátia Abreu, presidente da CNA durante muito tempo, ela mesmo que atesta, nunca a agricultura no Brasil cresceu tanto como nesses últimos anos. Então, por mais que o Brasil tenha pago correção monetária ao banco, mas tudo que a gente cresceu na economia, porque faz tempo que o setor primário tem contribuído muito para o desenvolvimento do Brasil e para que a queda da economia não seja tão grande, não é? Então, não houve medo. É político, a decisão lá é política. Tá certo, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e já voltamos para a nossa discussão com o impeachment com a senadora Vanessa Graziotin, do Amazonas. Voltamos com a senadora Vanessa Graziotin, que é da comissão, do comitê que estuda o impeachment no Senado. Senadora, me diga uma coisa, se é política, e a senhora insiste que tem que ter a discussão jurídica, tem que ter o crime de responsabilidade. Muitos dos senadores acham que, ora, é outra coisa. O governo da presidente Dilma era ruim, estava levando o Brasil à falência e tem que afastar. Então tem uma discussão política e jurídica. Agora, e se ela volta? Ela não tinha mais condições de governar, estava erodindo a coisa. O que acontece? O que deve ser feito na sua maneira de ver? Então, primeiro, a gente está fazendo um grande esforço lá no Senado, primeiro para virar votos, né? E nós precisamos de 28 votos para que a gente possa reverter essa situação. 1/3, né, dos votos. E para a gente isso é muito importante, porque tem muita coisa em jogo. A decisão, ela é política. Só que a nossa Constituição, o arcabouço legal do nosso país, ele não permite que um presidente seja afastado por desconfiança política ou por discordâncias políticas, não é? Então, a gente fala com muita certeza, com muita segurança que o que está em curso no Brasil é um golpe. Agora, por outro lado, nós não podemos deixar de reconhecer que a presidente Dilma já, principalmente nesse seu segundo mandato, ela vem assim, paulatinamente perdendo o apoio do Congresso Nacional, porque apesar dela ter sido eleita presidente, reeleita, Lula, essas forças que mais concordam e se alinham com o projeto dela, do presidente Lula, são forças minoritárias no parlamento brasileiro. Então, tudo é muito difícil. Bastou ouvir a primeira crise econômica no Brasil para ver essa desestabilização política que nós estamos vivendo, não é? Então, como nós precisamos de 28 votos, e 28 votos no Senado de 81 está longe de ser a maioria,
É claro que nós estamos preocupados, e nós, os senadores e senadoras, estamos preocupados com isso, com o dia seguinte. Que é o que você me pergunta, não é? O que fazer? Então, nós estamos reunindo e eu posso lhe garantir que a gente já tem um número superior de votos àquele que nós conquistamos, os 22 votos conquistados para a votação da admissibilidade, não é? Então, a gente vem ganhando votos, tanto que eles agora estão divulgando 61, não sei quantos, porque eles precisam começar a reverter um clima que é real no Senado Federal, de a gente ampliar os votos contrários a esse golpe. Então, esse grupo de senadores e senadoras, nós nos reunimos semanalmente, várias vezes por semana, e estamos elaborando um documento dizendo o que acontecerá e como as coisas devem acontecer caso a presidente volte, não é? Tanto do ponto de vista da condução da política econômica, não é, como a própria política nacional, o governo, como seria formado o governo. Porque ela estava perdendo as condições de governar. Então, as manifestações aqui em São Paulo eram umas coisas enormes, a hostilidade em relação a ela, a perda de base no Congresso. Vamos supor, ela volta. E aí? Então, aí qual é a nossa ideia? Nós estamos nos unindo, já há uma unanimidade entre esse grupo, e aí a gente está trazendo mais senadores para cá. Nós entendemos que num impasse tão duro na nossa democracia, na política brasileira, e num momento tão difícil como esse, como que a gente vai sair do impasse? Achamos que a solução não é Temer, porque, como disse a presidente na sua defesa, ele é a própria crise. Por quê? Porque ele entrou pelas portas dos fundos, não é? Entra ferindo a democracia. Então, a gente não tem com ele também condições de resolver os problemas que o país precisa. Aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a solução na população brasileira. Então, nós estamos defendendo a realização de um plebiscito, que a população, e olha, nós estamos falando de um processo que se conclui até o final do mês de agosto. Então, até lá, nós temos que tomar decisões muito importantes para o futuro do nosso país. Um plebiscito sobre o quê? Um plebiscito para que as pessoas, o povo brasileiro, diga se quer ou não a antecipação das eleições presidenciais. Porque se ela perdeu a governabilidade pelo fato de ter perdido a maioria no Congresso Nacional, nós entendemos que a saída também não é com ele. Não é com ele, porque ele assumiu o poder interinamente, só que quer promover mudanças estruturantes na estrutura do país. Agora, fazer a reformas. Constituição diz que o mandato é de 4 anos e é uma chamada cláusula pétrea, não pode ser mudada. Mesmo que um plebiscito diga tem que abreviar esse mandato, como é que se faz? Só com renúncia. Pela lei, claro, lei não. assim. É assim, exatamente assim. A presidente Dilma, ela já tem dito publicamente da sua concordância com esse fato. Se é para sair da crise, ela, que foi a presidente eleita, concordaria. Digamos, Mário, se esse plebiscito acontecesse, a população, majoritariamente, as pesquisas mostram, a população quer antecipar as eleições presidenciais. Digamos que o plebiscito seja feito, a grande maioria do povo diga, vamos antecipar. Será que o vice-presidente da República não renunciaria, vez que a própria presidente eleita renunciaria? Então, essa é a saída é sempre no campo da democracia, sim, jamais ferindo a democracia. Sem mexer na Constituição, Sem mexer na Constituição, isso é possível. Eu não imagino que ele ache que a maioria se pronunciando, ele teria condições, ele agora, de governar, não é? E o próprio Congresso Nacional também se dobraria a essa decisão da população. Porque quando a crise ela atinge de forma tão generalizada um país, em todos os aspectos, na economia, na ética, é institucional, é política, é a crise generalizada. Nunca vi uma crise assim tão ampla como essa que nós estamos vivendo. Então, natural que a gente busque na população a saída para essa crise. Porque a partir dela, reformas profundas terão que ser feitas. Que legitimidade tem esse senhor Michel Temer de dizer que vai fazer uma reforma na Previdência Social? Que legitimidade tem ele de encaminhar a privatização no Brasil? Que legitimidade tem ele de querer mudar o marco regulatório do petróleo? Se ele tiver maioria no Congresso... Mas não pode, mas a maioria tem que ser da população, gente, porque nós não podemos assim... É claro que não é o golpe com as armas, não é um golpe como aconteceu em 1964, mas é um golpe branco, é um golpe parlamentar. Porque a Constituição diz, é possível sim afastar um presidente, mas o presidente tem que ter cometido um crime e cometido de forma dolosa,
feito aquilo propositadamente. Sim, mas também a Constituição diz que o parlamento é soberano, sabe? Aí tem, se a Câmara não, mas ela é... Não, Mário, mas aí tem um princípio que é o mais elementar de todos, a soberania da vontade popular. Sim. Essa é a principal, essa precede tudo demais. Por isso que nós entendemos que a realização do plebiscito, para nos dar condições de antecipar as eleições, é algo assim fundamental. A senhora não tocou num ponto aí, mas que é um elemento da crise, que é a Lava Jato. Deve se levar em frente, tem que se continuar ou deve-se tentar algum acordo, como parece que o governo está tentando? Qual a sua posição? Engraçado, né, que você falou num ponto, mas é um ponto muito importante o Lava Jato. E quem disse isso, eu sempre uso a tribuna do Senado para falar isso. Olha, não somos nós mais que dizemos isso, porque desde o começo a gente disse que um dos objetivos deles, desses que entraram aí no Palácio do Planalto pelas portas dos fundos, um dos objetivos era mudar a política do Brasil, né? A política estruturante. Não só interna, a política externa também. Veja a revolução que eles estão querendo fazer se eles são um governo provisório, meu Deus do céu. Então, é muito difícil, né? Só que o outro objetivo é parar com a Lava Jato. Porque eles entendem que a Lava Jato já fez o que teria que fazer, já pegou quem tinha que pegar. E nós achamos que não, que a Lava Jato tem que continuar. A senhora apoia, então, que claro, quem disse isso foi Romero Jucá, que não aguentou nem 20 dias no Ministério do Planejamento, né? Apesar que todo mundo diz que ele, de fato, é o ministro. Ele só não é de direito, mas é de fato ainda, né? Ele disse, tentando convencer o PSDB, dizendo o seguinte, para fazer essas reformas, a gente precisa de ter essa transição, porque nenhum presidente eleito terá condições de fazer essas reformas. E olha só, há 2 dias, o que disse o presidente interino Michel Temer numa palestra aqui em São Paulo? O que ele disse para empresários do agronegócio? Que ele vai adotar medidas impopulares. Mas ele não tem problema nenhum, porque ele não tem nenhuma pretensão eleitoral. O que é isso? Será que essa é a culpa? Então, a culpa agora da crise é do pobre do trabalhador. É da mulher que se aposenta 5 anos antes do que o homem. Tenha santa paciência. Por isso que a eleição, a antecipação, ela é fundamental. Primeiro, porque resgata a democracia. Segundo, porque dá condições de o Brasil procurar um caminho mais seguro para a superação dessa grave crise em que nós estamos envolvidos. Tá certo. Muito obrigado, senadora. Nós vamos ter que encerrar, porque o nosso tempo já acabou. Se não, eu até pediria para a senhora me dar uma injeção, já que é farmacêutica. Mas fica para outra. Voltamos na semana que vem, sempre aqui ao vivo, às quintas-feiras, na Globo News. Até lá. O empoderamento feminino vem percorrendo diferentes caminhos, mas, no final, todos levam ao mesmo lugar. Segunda, a diplomata francesa Nathalie Loiseau. J'ai préféré être une femme heureuse, une femme qui travaille heureuse, une mère heureuse avec ses enfants quand je suis avec eux. Milênio, a força das mulheres. This is an especially heartbreaking day. De excesso de arrecadação ou de superávit primário, não é? Então passa por todos esses técnicos e ela assina. É uma coisa natural, isso aconteceu, aí dizem, mas ela não podia ter aberto crédito porque a meta, o que é a meta primária? A meta fiscal é você prever, olha, eu vou arrecadar tanto e vou gastar tanto. Isso é a meta. Agora a meta, a lei diz, a Constituição diz, a meta para o exercício. O que é o exercício? É o ano. É até o final do ano. Você só mede a meta em fevereiro, é quando sai o relatório para saber se o governo cumpriu ou não a meta. Antes disso, não há como medir. Os relatórios que a lei de responsabilidade prevê, relatórios bimestrais, quadrimestrais, eles servem assim como um orientador. Dizer, olha, pode gastar mais. Não, não pode gastar mais. Tem que gastar menos, que é para o final do ano
a gente cumprir a meta que seja Então a estipulada. meta tendo sido cumprida, não importa se num tal mês tenha mais ou não. E não há como impactar antes. Aí eles dizem, mas eles mudaram, a meta mudamos. Claro. O Congresso Nacional mudou, nós mudamos. Mudamos porque houve, de fato, uma queda na arrecadação, porque a gente vive um momento delicado na nossa economia, mas isso aconteceu em 2009. Também. Com Lula. Isso aconteceu em 2001, com Fernando Henrique. E sempre o Tribunal de Contas atestou que aquilo era regular, porque se você aprova um orçamento, o orçamento é para o ano. 2015, sabe quando foi que nós aprovamos o orçamento do ano de 2015? Em abril. Já estava andando. Já estava andando. Agora, o orçamento não começou a vigorar a partir de abril. Ele valeu também para desde janeiro, porque o orçamento é para o exercício. Então, não importa quando você aprova. Mesma coisa a meta. Mesma coisa a meta. Então, nós mudamos a meta e qual que vale? Aquela que... Mas, em resumo, o fechamos Brasil o ano. perdeu dinheiro, se torrou dinheiro? Perdeu, não. O Brasil perde dinheiro por outros problemas que não esse. Que não esse. Então, o decreto é um item, o outro é a tal pedalada. Essa aqui... Que é do Plano Safra. Que é do Plano né? Safra. O que é a subvenção? Porque as nossas taxas de juros no Brasil, elas são muito elevadas. E nós somos um país muito desenvolvido no conjunto dos apoiadores do atual governo que estão muito envolvidos para salvar o seu mandato. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo é que esse governo interino precisa ter o maior controle sobre a Câmara dos Deputados, porque o presidente que está lá vem tomando medidas que não agradam, não é? Ele praticamente não consegue. Ao Temer. Não consegue, mas já tiveram a primeira derrota. É algo assim que com a presidente Dilma era normal, natural, porque ela vinha aos poucos perdendo o apoio até que chegou ao ponto em que chegou de ter sido afastada pela Câmara e pelo Senado, não é? Então, para ela era até assim esperado que em uma ou outra matéria ela perdesse. Agora, para esse governo, que é quase um governo parlamentarista... E logo no começo... Porque foi eleito pela via indireta pelo parlamento, né, e já perder... Então, eles precisam também de ter o total controle sobre a Câmara dos Deputados. E a senhora acha que tem possibilidade dele manter o mandato? O Eduardo Cunha, olha, eu acho que não. Eu acho que não tem mais jeito para ele, não. O exemplo está no que aconteceu com a comissão. É muito mais fácil você controlar uma comissão de 30 e poucos, 20 e poucos, não sei exatamente quantos são os membros da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, mas é muito mais fácil controlar uma comissão do que um plenário com 513. E eles não conseguiram controlar a comissão. E olha o que fizeram, muitas manobras, trocaram... Muita pressão também. Muita pressão, muitas manobras, até que a tia Heron, não é, votou contra, o que fez com que o Vladimir, que é um deputado do estado do Pará, um aliado de primeira hora do deputado Cunha, votasse a favor também da cassação. Por quê? Porque ali, com o voto dela, já ficou claro que ele havia perdido. Então, por que aquele deputado ia ficar mal perante a opinião pública? Então, acho que, por mais que eles façam, não tem salvação para Eduardo Cunha. E isso, para eles, é um grande problema, que ninguém sabe como Eduardo Cunha vai agir caso perca o seu mandato. Impeachment. Você está lá na linha de frente, combatendo, dizendo que não há crime de responsabilidade. Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. A nossa convidada de hoje é uma parlamentar que milita na política há bastante tempo. Foi deputada, vereadora em Manaus e agora está na comissão que debate o impeachment no Senado. Vamos ver quem é ela. Então, temos aí a senadora Vanessa, do Amazonas. Ela é formada em farmácia, mora no Amazonas há muito tempo, mas nasceu em Santa Catarina. Muito obrigado por ter vindo, senadora. Eu é que agradeço, obrigada. Está lá na linha de frente da discussão do impeachment. Antes de começar a discutir o impeachment, a renúncia do Cunha na Câmara, o que acontece agora?
Então, primeiro para a gente está muito claro que essa decisão ela não foi tomada hoje, ela foi apenas anunciada. Essa foi uma decisão tomada há mais de uma semana, quando ele esteve com o presidente em exercício, interino, Michel Temer. No domingo, lá no... Exatamente, lideranças de outros partidos que chegaram à conclusão que ele deveria renunciar, porque isso facilitaria ele salvar o seu mandato. É como assim, entregar os anéis para ficar com os dedos, não é? Então, esse é o objetivo principal, salvar o Cunha. Por quê? Porque todos sabem que o Cunha é um homem-bomba, não é? E a gente viu hoje a forma como ele se manifestou quando falou da família, não é? Nós percebemos. Então, há responsabilidade que a presidência não deve ser afastada. Às vezes, senadora, me parece um teatro, que todo mundo já definiu o que quer e todo esse esforço que está sendo feito lá não tem efeito, porque os votos estão definidos. É assim ou você está lutando para mudar o voto das pessoas? Não, nós estamos lutando muito para... Acho que na comissão nós não mudamos absolutamente nada. Uhum. Mas no plenário nós temos muita perspectiva, nós temos muita esperança de mudar alguns votos para que a gente consiga barrar isso que, como você diz, nós consideramos um golpe. Consideramos, provamos, e a história, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a essa conclusão, que o que está em curso no Brasil hoje não é um processo de impedimento, não é um julgamento contra uma presidente que tenha cometido crime de responsabilidade. Então, você tem toda a razão quando diz parece um teatro, e eu digo, não é uma comédia. Não é risível porque é dramático e é lamentável aquilo. Porque a decisão de tirar a presidente Dilma do poder, ela já vem de muito tempo. O que eles tentavam, e tentaram muito durante todo o ano de 2015, agora 2016, foi buscar a forma e os caminhos para tirá-la. E a partir do momento em que eles conseguiram formar essa maioria no Congresso Nacional, eles disseram, olha, o caminho é esse, é o impeachment. Agora, mas explica, porque, olha, os leigos não entendem o que é crime de responsabilidade e pedalada fiscal, os dois fatos ali. Primeiro, o negócio dos decretos que ela teria assinado para fazer as subvenções. E o segundo motivo seria o Plano Safra. Exato. Que teria. Explica bem didaticamente para nós por que isso não é crime. Vamos lá. Primeiro, como tudo começou. Começou com 6 decretos, quer dizer, a Câmara era muito mais, mas a Câmara dos Deputados, que é a quem cabe admitir ou não a abertura do processo, eram 6 decretos de abertura de crédito suplementar. As pessoas não têm nem ideia do que seja isso. É para ver, né? A assinatura de 6 decretos suplementando verbas em determinadas ações do orçamento para a educação, para a ciência e tecnologia e para outro setor, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, enfim. Não é? Eram decretos que davam verbas para essas Exatamente, verbas e todos os decretos com verbas vinculadas. O que significa isso? Verbas específicas de excesso de arrecadação, superávit primário. Aí a acusação diz o seguinte, não é verdade que teve excesso de arrecadação porque o momento era de frustração de receita. Verdade. O momento o governo arrecadava menos do que o programado, só que o excesso de arrecadação era em fontes específicas. Por exemplo, uma universidade faz um concurso ou faz um vestibular. Ela cobra a taxa para o concurso, ela cobra a taxa para o vestibular e esse dinheiro vai para ela mesma, não pode ir para outro lugar. Certo. Então, como arrecadou dinheiro a mais do que se previa, aí ela assina um decreto de suplementação. Só que a presidente Dilma, a única coisa que faz, qualquer presidente da República, aliás, o Michel Temer, no exercício da presidência, assinou também decretos iguaizinhos ao que ela assinou, tanto que lá na Câmara tem um processo de impeachment contra o presidente interino Michel Temer. Então, para ela assinar, isso passa por vários ministérios, por muitos órgãos e por servidores de carreira. Servidores concursados que analisam, que olham, que fazem tudo e todos eles, em cada etapa, a Advocacia Geral da União diz assim, olha, não há nenhuma incompatibilidade, não há nenhuma ilegalidade. Então, isso é um ato quase que automático.
não dela, mas de todos os presidentes da República. Não né? tem política nisso? Só tem política. Então, os decretos é isso. O Plano Safra... Não, que mas para fazer esses decretos não é uma jogada política, não é verba. Não tem nada, é uma nada, coisa nada. É uma coisa que tem que primeiro. Ela só pode assinar um decreto, ou seja, um técnico só pode dizer esse crédito suplementar pode ser aberto a partir do momento em que comprovarem que tem aquele dinheiro. É o caso desses decretos de verba